Sal da igreja católica. Aleluia! Convido os amados irmãos para nós lermos a palavra do Senhor. Aleluia! Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 39. Meu Deus, obrigada, Evangelho Senhor. segundo escreveu Mateus. Obrigada, papai. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, aliás, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 39. Aleluia! Obrigada, Jesus. Todos encontraram? Amém. Vamos acompanhar juntos a leitura bíblica? Vai dizer assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos ler mais uma vez? Amém. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia! Adorando, bendizendo, glorificando, exaltando o nome santo e poderoso de Jesus. Eu gostaria de tematizar esta mensagem desta noite, colocar um tema nesta mensagem, dizendo sobre a vontade, sobre a vontade humana versus a vontade de Deus. Meu Deus. Nós estamos aqui diante de um versículo aonde Jesus está no Getsemane orando. Ele está vivendo a iminência de passar pela cruz. Ele está orando, ele está vivenciando momentos antes em que passaria pelo momento de cruz. E nós sabemos que cruz, ela é composta por dois pedaços de madeira, um pedaço menor e um pedaço maior. E nós vamos simbolizar aqui o pedaço menor da madeira como sendo eu e você. Meu Deus. Como representando a minha e a sua vontade. E nós vamos representar o pedaço mais longo da madeira como representando a vontade de Deus. Se nós pegarmos os dois pedaços de madeira e colocarmos assim um do lado do outro, nós não temos nada. Mas se nós pegarmos o pedaço menor da madeira e colocarmos sobre o pedaço maior, aí nós teremos uma cruz. E o que nós entendemos com isso? Que
ajuda, E nós vamos então aprender algumas coisas no decorrer desta mensagem. E a primeira coisa que nós vamos aprender é que ter uma cruz é inevitável. É verdade. E isso quem nos ensina é Lucas, lá no seu livro, no capítulo 9, no versículo 23, quando ele diz, quando ele descreve Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. É dessa maneira. Então nós entendemos que ter uma cruz não é opcional. Eu não escolho ter a minha cruz. A cruz, ela vai estar lá. Ela existe. Então nós precisamos entender como viver com esta cruz. Todos têm, mas o que fazer então? A palavra nos diz que é necessário tomar a cruz. Mas para tomar a cruz, nós precisamos negar a nós mesmos. Eita Jesus! Não dá para tomar a cruz de qualquer jeito. Verdade, Pai. Nosso irmão Tiago já disse que não dá para entrar no céu de qualquer maneira com pecado. Isso é negar a si mesmo. Então, para tomar a cruz, precisa abrir mão da nossa própria vontade. Glória a Deus! Porque se formos olhar pela nossa própria vontade, às vezes a gente ficaria em casa, às vezes a gente ficaria debaixo de um cobertor, ou então debaixo de um ventilador, ou então assistindo um filme na Netflix, ou então acompanhando o BBB, ou então fazendo tantas outras coisas que satisfaz o nosso eu, o nosso ego, ou nos traz alegria. Mas a palavra nos ensina que temos uma cruz, é inevitável, precisamos tomá-la. Aleluia! Então precisamos negarmos a nós mesmos, deixarmos nossas vontades de lado, deixar a vontade de Deus prevalecer sobre as nossas vontades. E sabe o que é interessante? Lucas vai dizer que é a cada dia. Meu Deus! É cada dia. Coisa linda! É todo dia. Meu Deus! Todos os dias eu preciso negar a mim mesmo Meu e Deus! dizer: Coisa linda! Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, cuida de mim. Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. É todo dia, porque nós precisamos entender que viver é uma missão. E missão a gente cumpre cabalmente a cada dia. E o mais importante, seguir. E isso denota uma atitude. Não adianta nada ficarmos diante da cruz olhando para ela, reclamando dela, falando mal dela, achando ela pesada, achando ela difícil, olhando para a cruz de outro e dizendo: se a minha fosse aquela, eu conseguiria carregar. Mas nós temos que ter uma atitude diante da nossa cruz. Precisamos ter ação, porque quando a nossa vontade cruza com a vontade de Deus e há uma cruz na nossa vida, nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com a nossa cruz. Nós vamos viver uma vida de reclamação ou nós vamos viver uma vida de adoração? Nós vamos viver uma vida de qualquer maneira ou nós vamos viver uma vida de santidade ao Senhor? Nós vamos viver uma vida de perdição ou vamos viver
decisão. E a decisão da cruz, ela não começa no Calvário. A decisão da cruz, ela começou no jardim de oração. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus estava no Getsemane, prostrado. Talvez esta seja a única referência que teremos do Mestre Jesus de joelhos, orando, prostrado, com o seu rosto em terra. E Ele está fazendo esta oração que eu e você lemos na noite de hoje. Ele estava orando: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele estava fazendo a oração que muitos de nós fazemos da vontade humana, porque a vontade humana é não passar por provação. A vontade humana é não passar por luta nessa vida. A vontade humana é não passar por prova. A vontade humana é não passar por testes. A vontade humana é não passar por decepções. É não passar por provação alguma. Mas Jesus, Ele continua a sua oração dizendo: todavia, Glória a Deus. seja feita a tua vontade. Aí Ele nega a si mesmo. Ele nega a si mesmo e Ele pede: seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade de Jesus naquele momento, como homem, era não passar aquele cálice, era não passar pela cruz, era não passar pela agonia que Ele estava sentindo, mas Ele entregou a vontade dEle. Aleluia. Para que fosse executada a vontade de Deus. Sabe por quê Ele teve essa resiliência? Porque Ele estava no jardim de oração. E nós vencemos muitas das situações no jardim de oração. É no Getsemane que se vence as maiores lutas da nossa vida. E Jesus estava lá no Getsemane. E o Getsemane era um jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras em Jerusalém. E o nome do Getsemane significa lagar de azeite ou prensa de azeite. Lá nesse jardim havia os frutos da oliveira, da onde se tirava as azeitonas para se fazer o óleo. Era levado ali aquelas azeitonas para a prensa, e ali se prensava até que se escorria o óleo, para que o óleo fosse produzido, e aquele óleo, através do esmagamento naquela prensa, ficava pronto. Por isso que aquele jardim possuía este nome. E o que nós entendemos com isso? Nós entendemos que este óleo, ele tem uma simbologia, ele tem um significado. Este óleo do Getsemane, ele servia como alimento. Ele servia como combustível para manter as lâmpadas acesas. Ele servia como remédio, como unguento para curar feridas. Ele servia também como unguento cosméticos, como produto de beleza que as mulheres usavam. E ele também servia para ser usado nas primícias que seria entregue, nas ofertas entregues ao Senhor. Ofertas de manjares ao Senhor. Tudo isso era produzido naquele jardim aonde Jesus estava orando. E esta simbologia da azeitona prensada, esta alusão feita da azeitona com a oração feita naquele lugar,
situação em que Jesus estava vivenciando naquele momento. E mais uma vez, quem nos relata é Lucas, que vai dizer que naquele momento de oração, Jesus estava em agonia, Meu Deus. orando intensamente. E Jesus orava tão intensamente naquele jardim que grandes gotas de sangue começaram a cair do seu rosto. Sabe o que isso significa? Que a prensa do pecado, Meu Deus! estava prensando Jesus naquele jardim. A prensa do pecado da humanidade estava prensando Jesus, e a agonia que ele estava sentindo era o peso do pecado da humanidade. O que Jesus estava sentindo na agonia daquela oração era o peso do pecado da humanidade espremendo ele. Porque foi ele quem levou pessoalmente no seu corpo os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justificados e pudéssemos viver em justiça. E sabe por que mais que ele estava em agonia? Porque as nossas enfermidades também estavam sobre ele naquele jardim. Obrigado. E as nossas doenças também estavam sobre ele naquele jardim. Aleluia! Então o peso desta prensa prendia ele, amassava ele, esmagava ele, e por causa das nossas iniquidades, Jesus estava sendo amassado naquele jardim. E isso nos faz entender que assim como a oração de Jesus, ela produziu, pelo fato dele ser moído, a nossa oração também precisa produzir frutos. Meu Deus, ensina-nos, Senhor! A minha e a tua oração, ela precisa produzir. Meu Deus! O que a minha e a tua oração precisa produzir? Ela precisa produzir alimento. Quando você dobra os joelhos para orar, você precisa sair alimentado. Alimentado da presença do Senhor. Alimentado da presença do Deus Todo-Poderoso. Porque quando você ora, a presença do Deus, do Jesus e do Espírito Santo, a Trindade se reúne contigo e você não fica desamparado. Glória a Deus! Que poderoso, aleluia! A nossa oração, ela precisa produzir combustível para que a nossa lâmpada continue acesa e não se apague, e nós continuemos sendo virgens prudentes, que as lamparinas continuam acesas e não importam os impedimentos da vida, tem azeite a todo momento na lamparina. Aleluia! A nossa oração precisa produzir remédio, porque se alguém for saqueado, se alguém sofrer por causa de alguém, por alguma ferida, se alguém for machucado no meio do caminho e no meio da batalha, você vai ser como um bom samaritano, que vai ter um óleo da unção para derramar sobre a ferida e para curar o machucado que foi feito pelas mazelas
primícias para o Senhor. Meu Deus, coisa Ou linda. seja, precisamos ter o que entregar no altar do Deus. Senhor. Coisa As linda. nossas ofertas precisam ser misturadas com o óleo da unção. A nossa oferta precisa ter conteúdo. A nossa oferta, ela precisa ser entregue conforme aquilo que o Senhor merece receber. Aleluia, Deus. Então entregue para o Senhor tudo aquilo que o Senhor merece receber de você. Faça com que a sua oração produza efeito. Mas para a nossa oração produzir efeito, é necessário que estejamos no jardim de oração. Aleluia. E aí é necessário nós meditarmos. Porque a oração de Cristo produziu. E através da oração dele, Cristo decidiu. Ele decidiu no Getsemane e a decisão dele o levou ao Calvário. O que Cristo decidiu? Ele decidiu humilhar-se a si mesmo. Como humilhar-se? Negando-se. Ele decidiu tornar-se obediente. Aí entra um grande porém, porque muitos querem servir a Deus, mas não querem servir a ninguém. Muitos querem servir a Deus, mas não querem obedecer a ninguém. Acham que de qualquer jeito, de qualquer maneira, do meu jeito, aonde eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, quando eu quero e se eu quiser, desse jeito tá bom. Mas a palavra do Senhor em Filipenses 2:8 vai dizer: assim mesmo Jesus assim decidiu, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Aleluia. Mas Jesus nunca foi desobediente. Eita, meu Deus. Jesus nunca desobedeceu nenhuma lei. Ele nunca desobedeceu nenhuma regra. Ele nunca quebrou nenhum princípio. Mas diz a palavra: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Meu Deus. E morte de cruz. Jesus. Ou seja, ele decidiu ir até o Calvário. Ah, Deus me canta na. E é necessário então, através da oração, nós decidimos irmos até o fim. Senhor, eis-me aqui. Não adianta decidir ir até a metade do caminho. Não adianta decidir servir a Deus até a juventude e depois desistir. É necessário decidir até a morte, até o fim, ser obediente até o Calvário. O que isso significa para nós? Calvário é lugar da caveira ou lugar de morte. Para nós significa que a nossa atitude de adoração nos leva ao Calvário. Ou seja, quem frequenta jardim de oração vai ter extirpado da sua vida ervas daninhas que levam à morte. Meu Deus! Eita, Jesus. Quem frequenta jardim de oração vai ter tirado da sua vida ervas daninhas que pode te levar à Meu morte. Deus, tremendo, Senhor. Porque o Revela. Senhor quer nos dar a vida. Aleluia. Eita, Jesus. E quantas coisas deste mundo que são veneno para nossa alma, e estão nos envenenando, e estão nos matando, estão destruindo a nossa alma, estão destruindo o nosso emocional, estão destruindo o nosso corpo físico, e nós estamos deteriorando, morrendo, e não estamos percebendo. Mas Jesus veio para termos vida, vida com abundância. Glórias a
Calvário. Meu Deus. Mas para isso nós precisamos entender que o sacrifício impossível, Cristo foi quem fez por nós. Verdade. Glória A gente não precisa fazer sacrifício impossível algum. A gente não precisa fazer coisa impossível alguma. A gente só precisa fazer o que é possível a nós. Eita Deus. Somente o que nos é possível. É só isso que o Senhor pede de nós. O impossível Ele fez por nós. O que era impossível, pagar a dívida do pecado, Ele pagou na cruz do Calvário. Isso Ele fez por mim e por você, indo até a morte de cruz. Mas aquilo que é possível, aí é comigo e com você. Eis-me aqui, Senhor. Mas por que muitos não fazem? Ou por que alguns não fazem? Porque aí alguns dizem: mas os discípulos dormiram. Os discípulos não conseguiram acompanhar o ritmo de Jesus. E olha, não foi pouco não. Eles dormiram foi 3 vezes. Mas traíram Jesus. E olha, foi lá do núcleo dele. Foi lá o chegado dele. Mas Jesus sofreu. A penalidade é grande. Mas o que eu tenho a dizer com relação a isso? Faz parte do processo. Aleluia! E sabe o que mais? Aleluia! A recompensa, ela supera o processo. Glória a Deus! A recompensa que Cristo nos dará, ela supera o processo da traição. O processo da traição. O processo de ser deixado para trás. O processo de ser caluniado. O processo de ser largado. O processo do sofrimento desta terra. O processo, a recompensa, ela supera qualquer processo que passarmos nesta terra. Aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Porque quando Jesus, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, Ele foi recompensado por Deus. E a recompensa que Cristo recebe de Deus foi: Ele foi exaltado sobremaneira. A recompensa que Jesus recebe de Deus, que Ele recebe o nome que está acima de todo nome. A recompensa que Jesus recebe de Deus é que todo joelho se dobrará perante Ele, seja no céu, seja na terra, ou seja embaixo da terra. Jesus é o Senhor! A recompensa que Jesus recebe de Deus, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Glória a Deus! A recompensa que Jesus recebe de Deus, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Jesus é vencedor. Jesus foi o vencedor. E a igreja é vencedora junto com Jesus. Aleluia! E todo aquele que persevera em oração é vencedor também. Obrigado, E Jesus! recebe a mesma recompensa. Aleluia! Por isso, permaneça firme em oração. Não desista do seu processo. Ainda que o seu processo esteja doendo, a recompensa para o seu processo. E eu ainda lhe digo mais: o seu processo é passageiro, mas a sua vitória será eterna. O seu processo fica nesta terra, mas a sua vitória é eterna.
E você é